Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 59. Agora a gente está no Siman Kuf Samech 160, Alachot de 24 a 28. Quem está no livro, página 147. Então a gente vai começar agora, Bezat Hashem, Alachá 24. Alachá 24 é se eu posso usar água quente para Netilat Yadayim. Então, a halakha é que é permitido usar água quente para Netilat Yadayim, e mesmo que ela estiver quente, um quente que é chamado escaldante. Quer dizer, é uma alta temperatura que nossos sábios falam que se a pessoa coloca a mão, ela queima, ela tira. Então, mesmo que ela está muito quente, é permitido usar para Netilat Yadayim. Mas é bom a pessoa se cuidar e não usar água tão quente assim. Verdade, esse assunto de fazer Netilat Yadayim com água bem quente está debatido na Gemara em Masechet Chulin. A Gemara traz uma machloket em Masechet Chulin, se é permitido usar essa água extremamente quente para Netilat Yadayim ou não. A Gemara em Masechet Chulin, Daf Kuf Hei, discute sobre isso. E a conclusão, a Gemara traz ali dois Ika de Amre, se é permitido ou não, e a maioria dos Rishonim, assim o Beit Yosef traz, quer dizer, o Rosh e o Rashba e o Mordechai pascu para leakel, que pode usar mesmo que é uma água que está yad soledet bo. Essa temperatura, o que se chama o quente escaldante, tem uma coisa nos poskim entre 50 e 80 graus, mas se a gente fala que é permitido, então vai ser permitido de qualquer jeito. Né? Até mais do que isso é permitido. Então, e o Beit Yosef fala que, apesar de que o Rambam e o Rif também parece que eles concordam com essa opinião que o shiur, que mesmo a água que já está muito quente, é permitido para Netilat Yadayim. Você tem o Smag e o Smak, que Paskur Halakha, que água quente só é permitido para Netilat Yadayim se ela não chegou nessa temperatura de Yad Soledet Bo, mas mais que isso seria proibido. Lá Halakha, o Shulchan Aruch Pasak Leakel, conforme a opinião do Rashba, do Rosh e do Mordechai, e até porque no Beit Yosef ele chegou à conclusão que o Rambam e o Rif concordam com isso, então a gente tem o Rambam, o Rif, o Rosh, todo mundo no mesmo lado. Halakha é assim. Só que o Magen Avraham traz em nome do Marshal para Leachmir quando foi Yad Soledet Bo, e aí o Mishnah Brura também fala que o correto é a pessoa Leachmir. A não ser que ele não tenha outra água, que aí ele pode fazer. Agora, isso se a água está acima dessa temperatura de Yad Soledet Bo. Se a água está morna ou até um pouco quente, mas não chegou nessa temperatura de Yad Soledet Bo, então aí ninguém machmir e é kasher para todas as opiniões. E mesmo se a água estava muito quente, se ele esperar um pouquinho e ela esfriar, baixar a temperatura, e agora ela já está dentro da temperatura que é permitido, então aí é permitido para todas as opiniões. Porque a água ter sido esquentada, a não ser que ela foi usada para ferver alguma coisa, etc., mas a água ter sido esquentada não é considerado uma melachá. A gente estava falando sobre isso. Mas Mas então, depois que a água esfriou, e aí ela já não está mais quente, não tem problema quando a água só foi esquentada. Né? Se ela foi usada para ferver alguma coisa, etc., é outra coisa, mas se só esquentou, mesmo quem fala que ela não é kasher enquanto ela está muito quente, depois que ela esfriou, ela é kasher para Netilat Yadayim. Agora o Ben Ish Chai traz que, já que a gente tem machloket nos poskim, mesmo que o Shulchan Aruch liberou fazer Netilat Yadayim com água muito quente, fala o Ben Ish Chai que a pessoa precisa se cuidar e não fazer Netilat Yadayim com água muito quente. Então ele falou que o ideal é que a pessoa esperar a água esfriar. Se ele não consegue esperar a água esfriar,
então que ele faça Netilat Yadayim sem dizer o nome de Hashem pelo Hashash de Safek Brachot Lakel. Essa é a opinião do Ben Ish Chai, e assim também o Kaf HaChaim traz para Halakha. Porém, o Rav Ovadia Yosef e o Halakha Brura, o filho dele, trazem que, eu não falo aqui Safek Brachot Lakel, igual várias vezes a gente já falou, que quando eu tenho machloket na mitzvah e não na brachá, a gente não fala a regra de Safek Brachot Lakel contra o Shulchan Aruch. E principalmente que aqui grande maioria dos poskim possui conforme o Shulchan Aruch, então ele pode meikar adin fazer com essa água muito quente. Mas, bom, se ele consegue esperar a água esfriar, ótimo. Quando ele não consegue a água esfriar, pode fazer Netilat Yadayim mesmo com a água muito quente, com berachá. Essa foi a Halakha 24. Agora, a Halakha 25 é também ainda na água quente, mas agora a gente vai falar sobre a água quente em fontes termais. Quer dizer, quando você tem fontes de água quente natural, igual tem em Tvéria, igual você tem vários lugares aqui próximos a São Paulo, no interior, que você tem água quente natural. Então, ali eu tenho outro problema. O fato de estar quente não atrapalha em nada. Agora, essas fontes de água quente natural, normalmente são fontes de água. Como a gente falou lá atrás, uma fonte de água é kasher para Tvilat Yadayim, é como um mikve, e eu posso mergulhar a minha mão dentro da água e com isso ela serve para Netilat Yadayim. E aí, a gente viu lá atrás que quando tem um mayan, nem precisa ter 40 CA. É suficiente ter a quantidade de água para a pessoa conseguir mergulhar. A gente falou lá atrás, Machloket Chazonish e o Mishnah Berurah, se a pessoa mergulhar uma mão ou as duas mãos. Mas se tem lugar para mergulhar as duas mãos, aí já é o suficiente. Agora sim, então se ele vai mergulhar numa fonte de água, é kasher. Essas fontes termais, então, boa parte dos poskim trazem que é considerado uma fonte de água comum e não precisa nem 40 CA. Só mergulhar a mão ali já serve. O Halakha Brura, o Rav David Yosef, o Rishon LeZion atual, ele diz que tem gente que machmir, que não considera o Hamei Tveria, essas fontes de águas naturais quentes, como uma fonte comum, e aí que sim precisa ter 40 CA, precisa ter a medida de mikve para eu poder mergulhar a mão. Mas de qualquer maneira, o que está escrito aqui na Halakha é que eu não posso pegar essa água com um copo e jogar ela na minha mão, mesmo se eu esperar ela esfriar. E por quê? Normalmente essas águas estão cheias de minerais, e está cheio de mineral não necessariamente é ruim, mas normalmente elas acabam sendo muito amargas e muito azedas. E por ter o gosto estranho, elas não são próprias para o consumo humano. E aí, por isso, elas não servem para Netilat Yadayim. Então, na verdade, como a gente vai ver daqui a pouquinho, nem o consumo humano precisa ser apto para o consumo de um cachorro. Então, muitas vezes essas águas são amargas demais e até os animais não se recusam a beber essa água. Então, aí por isso não serve para Netilat Yadayim. Agora, se é uma água que o cachorro beberia dessa água normalmente, então aí pode, mesmo que os seres humanos não bebem dela a princípio, é permitido fazer Netilat Yadayim com ela, e aí eu posso pegar com um copo e lavar a mão normalmente. Porque como a gente falou, isso da água ser quente ou fria não muda nada em relação a esse. O problema dessas águas termais é que normalmente elas acabam sendo amargas demais e não potáveis. Mas se ela for potável, pelo menos para o cachorro, isso já é o suficiente. A origem dessa halakha é no Talmidei Rabbeinu Yonah. E os alunos do Rabbeinu Yonah, que tem ali a explicação deles em Masechet Brachot. E aí, eles trazem que isso que pode fazer Netilat Yadayim nessas fontes de água
é quando essa água é apta para o consumo humano numa situação de grande necessidade. E aí o Beit Yosef pergunta contra o Rabbeinu Yonah, e ele fala, mas espera aí, a gente vê em outros lugares que depende se o animal bebe ou se o animal se recusa a beber. Quando o animal bebe, a água é ksherá. Se o animal não bebe, ela não é ksherá. E aí, para resolver isso, o Beit Yosef falou que, na verdade, eu não tenho aqui uma discussão, eu não tenho duas medidas. Fala, os dois se referem à mesma medida, o quê? Tudo que o animal bebe sem problema nenhum é a água que o ser humano, em caso de extrema necessidade, aceitaria beber. Então, se ela é potável para o consumo humano, pelo menos numa situação de extrema necessidade, é a água que o animal normalmente bebe. Quando a água já está tão podre, tão amarga que o animal não bebe, então o ser humano não bebe ela de jeito nenhum. E assim é trazido na Halakha, no Kaf HaChaim e no Mishnah Brura. Então, por isso, assim fica a Halakha. Que o quê? A medida para validar ou invalidar a água é a medida de se o cachorro bebe essa água, ela é válida para Netilat Yadayim, se não, não. E essa é a mesma medida de que se o humano bebe ela, Bishat Adachak, em caso de extrema necessidade. Então, isso é em relação a essas águas. E isso já serve também, quando a gente terminou a água que foi feita na Melachá, que é a água quente aqui, essas águas termais. Agora a gente vai passar para mais um conceito de qual água é apta para Netilat Yadayim em relação à qualidade da água, como a gente começou a falar agora, dessas águas de fontes que são muito amargas. Então, está escrito na Halakha, água que é muito salgada, ou muito amarga, ou que ela está cheirando muito mal. Então, eu falo assim, se o cachorro bebe dessa água, ela serve para Netilat Yadayim. Se o cachorro se recusa a beber dessa água, ela já não serve para Netilat Yadayim. Então, se ela é cheira tão mal, ou tão amarga, tão salgada, que o cachorro não consegue beber dela, ela não serve mais para Netilat Yadayim. Então, isso é a definição comum, e como a gente trouxe agora do Rabbeinu Yonah, o Beit Yosef traz que dessa definição é que se deriva, o Rabbeinu Yonah falou, quando a pessoa não bebe nem em situações de alta necessidade. Agora, se a água, que a gente está falando agora, a água salgada, né? Então, água salgada não serve para Netilat Yadayim. Porém, como a gente falou atrás, a água do mar serve para mikve. E a mesma coisa em relação a isso. Se a água é amarga, fedida, suja, etc., que ela não serve, mas ela é água natural, água da chuva, ou água do mar, água de uma fonte, etc., que ela serve para mikve, ela serve para purificar a pessoa, serve para purificar as mãos através de tevilá, mergulhando as mãos ali dentro. Por isso, quando a pessoa tem acesso à água do mar, a água do mar ela é salgada, então ela não serve para Netilat Yadayim. Se ele pegar no copo para jogar na mão, ele estraga, não vale a Netilat, porque ela é água que não serve para Netilat Yadayim. Mas para mergulhar as mãos dentro do mar, aí serve para Netilat Yadayim, como a gente falou sobre isso no capítulo anterior. Agora vamos para a próxima Halakha 27. A água que ela está suja por causa da lama, então, se o cachorro ainda bebe dela, ela serve para Netilat Yadayim. Mesmo que mudou a aparência, etc., porque o cachorro bebeu, o cachorro não bebê, é em relação à qualidade da água, se isso chama água ou não. Mas a gente tem o psulo de Shinui Maré, aí mesmo que o cachorro bebe, se tem o Shinui Maré, não serve. Mas como a gente falou lá atrás, no começo desse capítulo, tudo que é Shinui Maré, mas é por causa da lama, já que lama é algo que é comum ter na água, em todos os lugares do mundo, assim que é boa parte da água nos lagos, nos rios, quer dizer, quando o rio está mais parado, etc., é comum ter muita lama, então isso é chamado ainda aparência de água e serve para Netilat Yadayim. Mas se a quantidade de lama já é extremamente grande, de modo que aí o cachorro já não consegue beber dessa água, ele serve para... aí, se o cachorro não consegue beber, não serve para Netilat Yadayim. Se agora tem muito lama, mas se eu esperar um pouco, a lama vai se assentar, a gente falou lá atrás, na Halakha 2 ou 3, se é necessário
esperar até a lama se assentar ou não. Alachá, antes da Alachá 28, então, isso a gente já falou ali, a nota que a lama não influencia, não é chamado Shinui Mar'e. Então, a lama não chega a ser um problema em relação a Netilat Yadayim. Então, bom, vamos seguindo aqui. Alachá, então, 28. Maim Sruchim, né? Eu tenho água que ela está cheirando muito mal, só que ela está colocada num poço, onde o poço está a céu aberto, de modo que o normal é o cheiro acabar evaporando e saindo, e a água vai acabar ficando boa. Então ele foi assim, enquanto ela ainda está podre, enquanto ela está cheirando forte, etc., não serve para Netilat Yadayim. Depois que, ficando no ar livre, ela melhorar, aí ela já vai ser apta para Netilat Yadayim. Mas essa água, enquanto ela estiver assim cheirando muito mal, água podre, então ela não é apta para Netilat Yadayim. E aí, então, com isso, a gente chegou aqui hoje, Alachá 28, hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.